Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que chegaram aqui depois do último dia da nossa prece? Sempre muita coisa, né? Nossa vida é cheia de surpresas, cheia de acontecimento. Todo dia tem uma coisa nova rolando, todo dia a gente tem que estar disposto a enfrentar o que virá pela frente, né? Hoje pra mim foi um dia bem cansativo e é assim que é, né? A gente segue adiante trabalhando, mas é assim, tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar do espírito também. Então a gente tem que cumprir, né, a nossa etapa aqui de prece, porque isso é muito legal, é muito importante para que a gente também se revitalize, que a gente se energize, né? Isso é muito interessante. Bom, é, vamos aos recados. Como vocês bem sabem, a nossa playlist aqui sempre usa os 3 livros, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que é esse livro aqui, que é Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, bem legal. E a gente usa também esse livro aqui, Flor do Dia, do Sreprembaba. O meu já está todo velho, todo lascado, todo sujo, mas esse livrinho é bem legal, viu, gente? Muito velho, deve ter uns 10 anos. Bom, a gente sempre começa a nossa prece fazendo 8 minutos de respiração. Né? Então, quando a gente faz essa preparação, cujo objetivo é, obviamente, dilatar o nosso corpo energético, né? Criar uma soltura energética do nosso corpo, para que a gente possa também ficar mais acessível aos espíritos, né? A fim de que a gente consiga receber as intuições adequadamente. A respiração que a gente faz é sempre em 3 etapas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Eu vou fazer aqui fazendo som e tal para você entender como é que eu faço ela. Mas é obviamente, se você tiver uma que seja interessante também, tudo bem, tá tudo certo. Né? Eu faço a minha em 3 etapas, sendo 2 de inspiração e uma de expiração. Tá? Então eu faço da seguinte maneira: eu inspiro, pausa, inspiro de novo, pausa, e aí eu solto. Eu solto lentamente e quando eu estou soltando, eu estou imaginando uma energia, uma bruma, uma névoa branca saindo dos meus poros, dos meus ouvidos, das minhas orelhas, enfim, dos meus olhos, da minha boca, do meu nariz. Por quê? Porque isso é uma exteriorização de energia. Então aquela energia densa que a gente acumula durante o dia, nessa hora é o momento da gente fazer essa limpeza, ou seja, da gente fazer essa exteriorização, né? E naturalmente a natureza vai se encarregar de reequilibrar a gente com a energia do entorno, que geralmente é um pouco mais sutil, né? Que a energia que você está no momento. E além disso, se tiver por perto algum amigo espiritual que ache necessário te revitalizar, te reenergizar, ele vai obviamente mandar essa energia para você e você nessa hora você consegue então ficar um pouco mais energizado, mais sutilizado, vamos dizer assim. Então vamos lá. Eu vou contando aqui os minutos e aí eu aviso vocês quando a gente terminar, tá bom?
Mais 4 minutos. Mais 1 minuto. Muito bom. Agora então a gente pode passar a etapa de evocação dos nossos bons amigos, para que eles estejam conosco aqui nesse momento de prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Bons espíritos, bons amigos, pedimos-vos humildemente que estejam conosco durante esse momento de prece, orientando os nossos pensamentos e insuflando energias que possam ser traduzidas, codificadas
para o nosso corpo físico, a fim de que essas vibrações sejam as melhores possível durante esse momento de egrégora. Pedimos humildemente que nos ajudem, mantendo-nos o pensamento firme e o coração caridoso ativo, a fim de que essas vibrações sejam as melhores possível. Pedimos humildemente a vossa proteção e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois dizem: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando-lhes para aqueles que estavam ao seu redor: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21, 31 a 35. E está também em Mateus 12, versículo 45 a 50, 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus são estranhas, parecendo contraditórias com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disso uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido por outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são dele, em último caso. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar nesse caso tanta indiferença para com os seus parentes e, além do mais, renegar a sua mãe. Em relação aos seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados que não compreenderam a sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não tinham os convencido, já que nenhum deles tornou-se o seu discípulo. Parece que, até certo ponto, partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentavam em família. E São João afirma positivamente: não acreditavam nele. Veja o livro de João, capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parece não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca
seguiu seus ensinamentos, nem lhe deu testemunho como São João Batista. A atenção maternal era nela um sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado a sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para essas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar os ensinamentos. Aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. A explicação, né, é bem feita, mas vamos levantar alguns pontos aqui que eu chamo a atenção. Primeiro é que, por exemplo, poderia essa leitura ter tido um contexto diferente que obviamente não foi escrito em nenhum evangelho, ou se foi, não se fazia interessante para aquele momento. O fato é que esse evento acabou ganhando importância e foi registrado por alguém, né? Mas necessariamente ele poderia ser um evento que, para efeito de ensinamento bíblico, estivesse descontextualizado. Pode ser que teria acontecido uma coisa antes e que a gente não sabe o que é e nem nunca vai saber, né? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que é o seguinte, né? Eu sempre tive uma vida de certa maneira evangélica, no sentido de ter passado por alguns tipos de religiões, e nenhuma delas eu ouvi falar sobre os irmãos de Jesus. E essa leitura aqui de hoje fala disso, né? Fala de que Jesus teria irmãos. E para alguns credos, né, isso né, para algumas religiões, isso acaba sendo quase uma ofensa, né? Jesus, Filho de Deus único, né? Quer dizer, seria quase uma heresia, uma ofensa você dizer que Jesus teria irmãos. E nessa leitura aqui, por exemplo, o Espírito coloca isso com muita naturalidade. O que eu consigo depreender, o que eu consigo perceber dessa leitura, na verdade, é o seguinte: quando a gente quer que alguma coisa faça sentido na nossa vida, a gente precisa procurar os nossos pares. A gente precisa procurar aquilo que faz sentido, que dá sentido àquilo que nós estamos procurando, entende? Então, por exemplo, é mais ou menos o seguinte: vamos usar um exemplo simples, que eu gosto de usar exemplos simples porque a gente vamos supor que você queira ir até o açougue comprar um supermercado, comprar uma coisa, e você não tem dinheiro naquele momento. Você precisa minimamente se guarnecer do dinheiro, porque você não compra, né? Ou sei lá, conhecer o dono da mercearia para te vender um fiado, sei lá, alguma coisa tem que, ou seja, a gente precisa saber quem é a nossa mãe, quem são nossos irmãos nesse caso, né? Por exemplo, se você vai estudar, vai fazer uma faculdade, por exemplo, existe a mesma situação, quer dizer, quem que é que indiretamente está indo com você para a faculdade? Teu pai, a tua mãe? Alguém trabalha, você paga sozinho, alguém paga para você, alguém prepara a sua roupa, alguém prepara a sua comida, como é que é? Né? Então assim, a gente nunca, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes a gente precisa das outras pessoas para que a gente consiga, né? Precisamos encontrar os nossos pares para que a gente consiga concluir algum propósito na nossa vida. E isso é natural. E eu acho que, por exemplo, essa frase, por exemplo, se Jesus dissesse: olha, vamos trocar em miúdos. Gente, presta atenção aqui.
Ah, mas tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Não interessa, presta atenção aqui. É aqui que é o negócio. Entendeu? Então assim, não é que ele estivesse, obviamente, destratando, maltratando ou mal se referindo à mãe e aos irmãos, mas é tipo, gente, não fica perdendo tempo com coisa que não interessa, entendeu? Vamos no foco, vamos no que interessa, entendeu? Então, pode ser também esse simples, essa descontextualização da situação que gerou esse negócio que a gente hoje não tem condição de interpretar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a ideia mais perene dessa passagem, assim, vamos dizer assim, é essa, né? Que a gente precisa encontrar os nossos pares, para que dê sentido, para que as coisas se encaixem na vida da gente, entende? Então, para tudo que você vai fazer, você precisa de alguém, por exemplo, para você se formar, você precisa do professor que vai te ensinar. Então, indiretamente, no caso específico, diretamente também, ele está envolvido. Adianta você ter lá um. E eu, por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é o professor, função professor, é o professor que está dando a matéria dele lá. Outra coisa é a pessoa do professor. Ele pode simplesmente passar a matéria lá e não. X. E por outro lado, tem um professor que é comprometido com os alunos. E isso necessariamente o salário dele não paga. Entendeu? Porque para uma instituição o negócio é o seguinte: aplicou a grade? Aplicou. O cara tirou nota? Sim ou não? Não importa. X, o cara aplicou a grade. Em outra instituição, o professor é extremamente envolvido com o aluno, enfim, né, dá o sangue pela causa. Então, essa pessoa, de certa maneira, ela está indiretamente ligada com a sua formação, né? Enfim, se a gente for ampliar um pouco mais a nossa visão, a gente vai perceber que o tempo inteiro tem um monte de coisa envolvida na situação de a gente chegar em algum lugar, né? A gente tentar fazer alguma coisa na vida, obviamente a gente vai estabelecer um monte de relações diretas e indiretas cujo propósito se organiza dentro de um eixo, vamos dizer assim. Acho que vocês entenderam, né? O meu ponto de vista. Enfim, é, é isso. Bom, hoje, nessa nossa primeira prece, eu gostaria que nós pedíssemos uma prece. E eu estava pensando nisso antes de começar aqui. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos idosos. Fiquei com vontade de fazer uma prece pelos idosos. E não sei explicar, estou com vontade de fazer prece pelos idosos. E eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar nisso. Tá bom? Então vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui para pedir humildemente que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar a vibrar positivamente pelos idosos, fortalecendo os seus pensamentos, os seus corpos físicos quando possível, levando até eles uma palavra, uma vibração de amor, de fé e de esperança. Que os bons espíritos possam orientar os pensamentos desses nossos irmãos para que eles tenham o equilíbrio necessário para suportar as vicissitudes de um corpo cansado. Sendo assim, pedimos humildemente que encaminhem essas vibrações a essas consciências mais necessitadas. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Pedro, no dia em que foi convidado a dar prova de amor ao cristianismo, ele, que já tinha falhado ao negar 3 vezes o Mestre, ofereceu seu corpo cansado para enfeitar a cruz de amor e coragem dos cristãos. E o futuro, irmão? Procurando antecipar os fatos, esquecemos de viver o presente. E tudo o que deixamos de fazer no hoje, no futuro nos será cobrado. Que é também uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa em envelhecer, porque é muito louco o que está acontecendo com a sociedade, né? Se a gente for pensar, a gente sempre está pensando num boleto que vai chegar, né? Ou no boleto que já pagou. E obviamente eu estou fazendo uma ironia e ao mesmo tempo trazendo um exemplo, né? Porque em função da vida que a gente tem levado, a gente está encontrando uma dificuldade muito grande de estar no presente completamente. Porque em função do nosso modo de vida, a gente não consegue ficar no presente. A gente está sempre correndo atrás de uma quimera, seja trabalhando, por exemplo, hoje eu vou sair para trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar aquela conta. Então, na verdade, você já não está muito no presente, você está meio que mirando o futuro. E aí, tipo, assim, você está dando todo o teu tempo, que é o tempo do teu presente, todo o teu dia, você está dando, você está vendendo o seu dia para alguém. Né? E simplesmente você está tirando esse dia, você está jogando esse dia fora, vamos dizer assim, porque tudo que é da terra vai ficar na terra. Então, assim, se você tá fazendo alguma coisa que vai ficar por aqui, você precisa repensar, porque obviamente ninguém quer que você não faça, que você não trabalhe. É lógico que não. A gente está aqui, o trabalho é abençoado e maravilhoso. A questão é quanto do seu tempo. Será que você, vamos dizer assim, será que se você com 10 anos trabalhados, um exemplo, tá? É só um exemplo. Será que com 10 anos trabalhados você já teria organizado a sua vida a um ponto de trabalhar menos a partir disso? Ou não, você tem um nível de consumo e de alienação tal que você precisa trabalhar todos os dias da sua vida pelos próximos 50 anos para continuar bancando esse padrão de vida que está implantado na tua cabeça. Porque, gente, se a gente vai sair daqui sem nada, sem a roupa do corpo, a gente chega lá, a gente plasma uma roupa. Então sai daqui sem roupa do corpo. Você não vai levar um sabonete, você não vai levar dinheiro, você não vai levar uma joia, você não vai levar nada. Você não vai levar Netflix, você não vai levar canal por assinatura. Será que você precisa disso mesmo hoje? Não tem problema nenhum se aproveitar essas coisas da vida. Não tem problema nenhum, zero bronca. É muito legal. Mas o quanto disso você precisa? Será que você precisa disso todos os dias da sua vida? Será que você precisa
todo dia maratonar uma série? Todo dia assistir 5 filmes? Eu tô dando um exemplo aqui. É só pra gente questionar, tá? Só pra gente questionar. E não pense que eu tô aqui de cima do muro apontando o dedo, não é isso. Todos nós precisamos disso. Veja, cada vez mais eles inventam sistemas em que acabam roubando o nosso tempo, tirando-nos do nosso tempo presente. Então é um boleto, como eu disse, é um boleto que vai vir, é um boleto que já foi. Ai, paguei mais um boleto, que maravilha. Esse eu tô livre. Ai, não, mas tem aquele outro. E aí começa tudo de novo. Será que se você não tivesse menos boleto, a tua vida não seria mais prazerosa? Porque é uma coisa que é necessário dizer. Se a gente vai sair daqui, a única coisa que a gente vai levar é a nossa consciência, ou seja, o somatório de todas as experiências que a gente acumulou durante a nossa passagem pela Terra. Por que não fazer essa passagem pela Terra uma coisa agradável? Sem tanto desespero por aquilo que você não tem. Tá certo? Então, a partir disso, vamos fazer uma prece por nós mesmos, pelas nossas consciências, a fim de que os bons espíritos nos ajudem a compreender o que é realmente necessário para nós nessa passagem por aqui. Tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, e os bons espíritos que nos ajudem, orientando os nossos pensamentos, clareando as nossas ideias e permitindo que tenhamos ânimo todos os dias para cuidarmos da nossa consciência, para fortalecer o nosso espírito crítico e especialmente permitir que nós possamos encontrar o equilíbrio entre aquilo que não temos e aquilo que precisamos realmente. Pedimos humildemente aos bons espíritos que abençoem os nossos pensamentos e as nossas vibrações, para que tudo de melhor possa acontecer em nossas vidas. Vós, os bons espíritos que bem sabei o que nós precisamos, orienta a nossa consciência, a fim de que possamos tranquilamente viver o presente, louvando a Deus, levando positividade e alegria por onde passarmos. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Vou ter que ler 2, não vai ter jeito, sem saber. Aos 2 títulos, Nova Consciência e Valor Real. Nova consciência. Somos levados a acreditar que sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto,
ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber que o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que é o espírito. Valor real, é o segundo texto. Estamos destruindo o planeta porque não sabemos lidar com essa forma de energia que é o dinheiro. Ele é um instrumento de troca que deve estar a serviço do espírito. Damos ao dinheiro um grande valor emocional e acreditamos que ele trará a felicidade que tanto buscamos. Mas essa visão distorcida tem gerado grande sofrimento para a humanidade. Completo. Essa visão distorcida acaba gerando praticamente todo o sofrimento da humanidade. E é por causa desse sofrimento da humanidade que a gente gera disputa, a gente tem ódio das pessoas, que a gente julga as pessoas. Entende? Haja visto que, por exemplo, um morador de rua, você olha para ele já julgando, é normal. Você fala, isso aí é um perdido na vida, no mínimo. São raras as pessoas que não, né? Por exemplo, você está parado num semáforo com o seu carro, você já sobe o vidro, achando que o cara vai te roubar, que, sei lá, ele está mal cheiroso. Tudo em função do dinheiro, que não é mal. Dinheiro é bom. É uma energia que permite que você não precisa sair para caçar, que é uma energia que permite que você não precise sair para pescar, que permite que você não saia por aí, que você tenha uma moradia, um lugar fixo, né? Que você não precise plantar comida para se manter vivo. Então dinheiro é uma coisa legal. Não tem problema nenhum você pegar dinheiro e fazer uma viagem, conhecer lugares novos. Mas a gente precisa equilibrar melhor essa energia. Tem gente acumulando energia e deixando dinheiro para a 16ª geração da família já. Isso não está certo, né? Não tem equilíbrio nisso. E tudo que não é equilibrado na natureza desaparece. Né? Desequilíbrio é doença. Então que a gente possa refletir sobre a vida que a gente tem levado e especialmente tentar observar e identificar quais são as coisas que nos afetam todos os dias e que nos tira do tempo presente. Esses dias eu vi um vídeo de uma enfermeira que cuidava de pessoas em situação paliativa nos hospitais. São doenças que acometem as pessoas e que não tem cura. Eles estão lá fazendo só um tratamento para dar uma dignidade até que a morte chegue. E isso acabou virando um livro. E todas as pessoas, quase que unanimemente, gostariam de ter tido mais tempo na vida, de ter vivido mais. E isso fatalmente vem em função de não ter tido algumas experiências ainda. Então,
por uma série de fatores, talvez não ter tido essas experiências possam estar atreladas ao fato de você não estar no presente. Você tem a vida, você tem a saúde, você tem um agora para realizar os seus sonhos. Por que que você está fazendo uma aposta para o futuro que você nem sabe se esse futuro vai existir? E isso eu acho um grande erro da humanidade. É fazer uma aposta, né, jogar um bilhete de loteria muito caro lá para frente, para não saber, você não sabe se vai ganhar, né? Você está investindo um valor muito alto num bilhete que você não sabe se vai ser premiado. Não, quando eu ficar bem velho e bem rico, aí eu vou aproveitar. Mas aí você não vai ter mais saúde, aí você não vai ter mais as oportunidades que passaram pela sua vida. Enfim, né? Sem ficar pesando demais na de ninguém, nem na minha mesmo. Que a gente reflita sobre o valor real do dinheiro e sobre o presente, tá certo? Bom, ótimo dia para vocês e até o próximo Evangelho no Lar. Obrigado pela presença de todo mundo também.